Como o cérebro dos autistas armazena as informações? É muito difícil para uma pessoa típica, por exemplo, entender como funciona o cérebro de um autista, como ele armazena as informações, como todos os sentidos que estão ao redor dele, né, no dia a dia, como isso chega até ele e como ele armazena isso no cérebro. Então, para tentar facilitar, eu vou usar uma imagem, por exemplo, de uma mesa, né? Então, uma pessoa típica, ela armazena as informações no cérebro como esta mesa. E o cérebro de um autista armazena as informações como se fosse esta mesa, por exemplo. Então existe uma grande diferença, né? O cérebro de uma pessoa típica, ele armazena de uma maneira muito mais organizada as coisas, né? Cada determinada lembrança, cada determinada situação, cada determinado sentimento, cada determinado estímulo, ele armazena em determinadas colunas, né? Ele coloca tudo de uma maneira mais organizada. E o cérebro de um autista, ele armazena tudo de uma maneira desorganizada, misturando as coisas, né? E pior ainda, né? Todas essas informações elas vão se sobrepondo, como se fossem... as informações vão chegando de uma maneira como se fosse uma espécie de pequenas avalanches que fossem misturadas e fossem sobrepondo umas informações sobre as outras e de maneira desorganizada. Então, essa é a mente de um autista. Então, para ele, por exemplo, tirar de tudo isso que ele armazena dessa maneira uma lembrança específica, ou um sentimento específico, ou uma sensação específica, é algo muito difícil, é algo muito complicado e às vezes é necessário que é necessário que ele tenha, por exemplo, algo que faça uma conexão com aquilo que ele precisa lembrar, para que ele consiga resgatar dentro dessa bagunça, que é a mente dele, a informação que ele precisa. Então isso faz com que a gente entenda, por exemplo, o porquê os autistas têm uma tendência a serem extremamente organizados no seu dia a dia, tanto desde uma criança até um adolescente, até mesmo um adulto autista, né? Eles são extremamente organizados. Por quê? Porque a mente de um autista ela é desorganizada, ela é misturada. Então ele precisa manter o máximo de organização do lado externo da mente dele, ou seja, no dia a dia, em tudo aquilo que ele faz, uma mesa de trabalho, os livros que ele lê, as ferramentas que ele utiliza para trabalhar, tudo colocado de uma maneira muito organizada para que para ele seja fácil de conseguir alcançar, de se lembrar daquilo que ele precisa, da caneta, do livro, da ferramenta. Enquanto que se ele guardar de uma maneira desorganizada, ele corre o risco provavelmente de nunca mais conseguir encontrar aquilo que ficou guardado desorganizado. É por isso que autistas, por exemplo, ficam doidos quando alguém vai no local dele, na mesa dele, por exemplo, e muda as coisas de lugar. Porque aquilo praticamente faz com que ele não consiga mais encontrar. E mesmo que você mude de um lugar e coloque num lugar próximo, ele vai ter uma tremenda dificuldade de encontrar aquilo novamente. Então, as pessoas que convivem com um autista, entendendo essa informação, né, conseguindo compreender como funciona a mente de um autista, como ele armazena, pode fazer com que a convivência fique melhor, né? Faz com que a pessoa entenda que é melhor não
mudar de lugar, não tentar arrumar às vezes pode parecer até meio bagunçado o que um autista deixa, mas aquilo na mente dele está organizado, aquela sequência de coisas que ele deixou faz todo sentido na mente dele. E aí fica mais fácil para que ele consiga encontrar. Então, essa é a maneira que um autista guarda as coisas na sua mente. De uma maneira que para uma pessoa típica pode parecer extremamente desorganizada e sobrepondo informações. Mas essa é a maneira com que ele consegue armazenar todas as informações na mente dele.